Olá, olá gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso, né? Curso de Introdução aos Livros Históricos, e vamos trabalhar aqui o livro de Ruth, né? Um livro bastante precioso, bastante importante para nós e a nossa igreja e nós, crentes em Cristo Jesus, que amamos a palavra de Deus, amamos conhecer melhor o Evangelho do Senhor. Então nós vamos trabalhar nessa hora o livro mais famoso, por assim dizer, da Escritura, que é o livro de Ruth, né? É um livro bastante polêmico para alguns, é um livro bastante negligenciado também por outros, né? Então nós vamos trabalhar o livro de Ruth na nossa aula de hoje, ok? Nós trabalhamos já os livros relacionados a a Josué, né? Depois Juízes, aí pulamos Ruth, né? Por uma questão de necessidade própria, porque nós queremos tratar o livro de Ruth em local separado, distinto, porque tem algumas peculiaridades mesmo no livro de Ruth que nós precisamos conhecer, né? O livro de Ruth é um dos livros que as pessoas, geralmente, elas negligenciam, elas não têm um interesse em ler a história de Ruth, porque é uma história, para alguns, sem nenhum nexo, né? Então, nossa aula de hoje vai ser Ruth, complementar ao livro de Juízes, porque é uma continuação do livro de Juízes. Trata de um alto drama e da intervenção divina nesse drama, ok? Muito bem. Veja, o título do livro. Começando para analisar a questão do livro, nós vamos ver o título do livro. O título do livro, ele envolve algumas coisas peculiares, né? Algumas coisas peculiares, né? Tanto o título hebraico, quanto o título grego, quanto o título português deste livro são os mesmos, Ruth, né? Ruth. É nomeado por causa do seu personagem principal do livro, que é, no caso, Ruth, a personagem Ruth. O nome Ruth não é um nome judaico, né? Ele não é um nome judeu, ele é um nome que é de uma nação não judia, de alguém não judeu, né? Vários significados foram sugeridos quanto ao significado do nome, mas nenhum deles é certo. O nome com o significado não continua incerto, né? Esse é um aspecto importante. Agora, qual é o lugar de Ruth no cânon, né? Veja, a Bíblia hebraica ela é dividida em três partes, como nós bem já sabemos, né? Primeira parte a gente chama de lei, ou Torá, que é a lei, né? A Torá, a instrução, os profetas, né? E os escritos sagrados. Mas nessa Bíblia hebraica, o livro de Ruth não aparece depois do livro de Juízes, como acontece na nossa Bíblia protestante, né? Na Bíblia protestante você tem lá, após o livro de Juízes, você terá o livro de Ruth, né? Não acontece assim no texto hebraico. No texto hebraico, Ruth ele aparece, ele encontra-se nos escritos. Por quê? Porque Ruth é um dos 5 meglot, ou pergaminhos, ou rolos, né? Cada rolo era lido em uma das festas da nação de Israel. Por exemplo, os pergaminhos do Meglot, né? Você vai ter lá o Cântico de Salomão, né? Cântico de Salomão, que são os cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então vamos lá. O Cântico de Salomão era lido na Páscoa, Ruth é lido no Pentecostes ou Festa das Semanas, Lamentações no, no, no dia 9 de Abib, né? E é interessante isso aqui, porque fala especificamente da destruição de Jerusalém, a comemoração que é feita em relação a quando Jerusalém foi destruída e o Senhor prometeu restaurá-la. Eclesiastes é lida no tempo na festa dos tabernáculos. Esther é, de fato, lido na festa de Purim, né? Purim aí é a festa. Aliás, essa festa ela nasce dentro do contexto do livro de Esther. Se você estuda Esther, você vai de fato descobrir isso com muita tranquilidade, né? Então, exatamente essa é a maneira como nós olhamos e é analisado e é lido o livro de Ruth. Então você percebe que Ruth está associada a Pentecostes, a festa das semanas, como livro para ser lido naquele período, daquele calendário. Agora, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento,
e a Vulgata, que é a versão latina do Antigo Testamento, né? Tanto na Septuaginta bem como na Vulgata latina e no Talmud, o livro de Ruth segue Juízes, ou seja, vem depois de Juízes. E há uma razão para isso. Qual é a razão? Ruth parece estar intimamente associada aos últimos capítulos do livro de Juízes, né? Então, você lê Ruth, você parece estar lendo, de fato, aquilo que Juízes preconiza para nós, né? Uma continuação daquele processo. No relato dos livros das Escrituras hebraicas é feito por Joséfo, Ruth é considerada parte do livro de Juízes. Então, quando você pega lá, quando Joséfo vai narrar sobre as escrituras judaicas, hebraicas, ele vai falar que Ruth é considerada como uma parte integrante do livro de Juízes. Agora, a relação entre Ruth e Juízes é bem interessante. Por exemplo, nos capítulos 17 a 21 de Juízes, diz 4 vezes que não havia rei em Israel, né? Já em Ruth, começa com as palavras quando quando juízes governavam a terra. Então, no período de Juízes, não havia rei, mas havia uma nação governada por vários juízes. Belém, né? Aí havia que não havia rei em Israel, né? Nesse caso Belém. E aí vocês vai, o nome Noemi é da família, e a sua família era toda de Belém. A levita de Belém, né? Havia um levita de Belém lá em Juízes. A concubina de Belém também é bem interessante. Então, Noemi e sua família de Belém, então a ligação é bem próxima. Há um deserto espiritual, né? No caso, Juízes é descrito como deserto espiritual. Ruth é descrito como um oásis no meio do deserto. A Juízes retrata a necessidade de um rei, né? E Ruth apresenta a linhagem desse rei, né? Do verdadeiro rei, do rei legítimo, do rei que Deus escolhe para de fato assumir o trono e levar o seu nome, né? Então é bem interessante você fazer esse paralelo com o livro de Juízes. Aí a gente tem a seguinte implicação, que se Juízes é um livro de derrota, então Ruth é um livro de vitória tranquila, né? Você lendo Juízes, você verá que é um livro que vem oscilando entre derrotas e muitas derrotas, e muitas derrotas, e muitas derrotas, enquanto que Ruth vem trabalhando a ideia de vitória, uma vitória que vai progressivamente avançando para o seu clímax. Agora o livro de Ruth, veja, este livro simplesmente complementa o livro de Juízes. Veja, o capítulo 1, verso 1 diz: Nos dias em que julgavam os reis, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Então ele sai da terra lá onde estão os juízes e ele vai para Moabe, vai conviver e viver com os moabitas. O capítulo 1, versículo 1, afirma que isso ocorreu durante o tempo dos juízes, durante um tempo de grande fome, provavelmente durante os dias da opressão medianita, né? Talvez tenha sido isso, lá nos meados do século XII a.C. Provavelmente começa durante o período em que Cusham-Ritzhaim era rei da Mesopotâmia e controla Israel e termina no início do julgamento de Otoniel. Então você vai ter essa relação aí. A época da ocorrência da história de Ruth é clara. Primeiro porque a mãe de Boaz era Raabe, a prostituta que desertou para Israel no tempo de Josué. Então você vai ter lá essa primeira questão que você tem aqui bem situada, né? A mãe de Boaz, ela era Raabe, a prostituta que de fato havia dado guarida aos espias, né, de Israel, né? Muito bem. A data da escrita. Parece ter havido uma passagem, né, significativa de tempo entre os eventos descritos no livro de Ruth e os registros desses mesmos eventos, tá? Então, dizes, por exemplo, que a história acontece nos dias em que os juízes governavam a terra, né? Ou julgavam a terra, né? Ou quando os juízes julgavam ou governavam a terra. Isso indica que foi escrito numa época em que os juízes já não governavam mais. Então, provavelmente é o passado que é usado, das que eles não governavam mais, né? Ruth capítulo 4, veja lá Ruth capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: Este era outrora o costume em Israel, quando os resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio,
tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel, né? Por exemplo, aqui em Ruth 4, verso 7, fala de um costume de antigamente em Israel, né? Antigamente, outrora, né? O antigamente em Israel, que evidentemente não estava mais em prática no momento em que o livro está sendo escrito, ou que o livro foi escrito. Um outro ponto interessante é o fato de Davi ser mencionado no final de Ruth. Aí você vai lá para o final de Ruth, capítulo 4, né? Versículo 22, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou e Jessé gerou a Davi. Então, o fato de Davi ser mencionado no final de Ruth indica que ele foi escrito depois que ele se tornou rei em Israel, depois que Davi se tornou rei em Israel. E o fato também de Salomão não ser mencionado indica que Salomão ainda não havia subido ao trono quando o livro foi escrito. Então, provavelmente Davi estava no trono ainda quando esse livro foi escrito. A data aproximada para a escrita do livro é 1000 anos antes de Cristo, é o ano 1000 antes de Cristo. Muito bem. Agora, a autoria de Ruth, veja, a autoria de Ruth ela é debatida, tá? Ela é debatida. Alguns sugerem que Ruth foi escrito por um autor desconhecido. O Talmud, porém, diz que este livro foi escrito por Samuel. Na discussão nessa questão da autoria, eu prefiro ficar com Samuel como autor do livro de Ruth. E faz sentido porque Samuel provavelmente escreve os últimos registros de reis, né? Escreve reis ali, de juízes, e também provavelmente ele escreveu o relato de Ruth. Palavras-chave que aparecem no livro de Ruth. A palavra parente, a palavra resgatador ou redentor, personagens principais da trama do texto, né? Ruth, Noemi e Boaz. Ruth, Noemi e Boaz. O esboço do livro de Ruth. Veja, a história de Ruth ela é apresentada em formato quiástico. O quiasma, você conhece, é aquela ideia invertida, né? Como se você colocasse a imagem refletida no espelho e você vai ter estrutura reversa para você, né? Então, veja, começa assim, quando os juízes governavam a terra. No capítulo 1, versículo de 1 a 22, você tem a amargura de Noemi em sua alma. Depois você vai ter lá, Ruth descobre um potencial redentor parente, capítulo 2, versos de 1 a 23. E aí Boaz concorda em ser um parente redentor, capítulo 3, versos de 1 a 18. Aqui é o eixo da trama, né? O eixo da trama é essa. Aí você vê agora as ideias sendo repetidas agora, né? A ideia sendo repetida. Boaz adquire o direito de ser um parente redentor, né? Seguindo a sequência. A bênção de Noemi, né? Que no caso aí, essa bênção de Noemi está associada à ideia da amargura de Noemi, né? Então, sei lá, né? E termina com a genealogia do governante. Então, essa estrutura quiástica que você tem. Então, vamos lá. Pega aqui. A amargura de Noemi, capítulo 1, verso 1 a 22, é paralelo com a bênção de Noemi. Ruth descobre o potencial redentor parente, capítulo 2, verso 1 a 23. Boaz adquire o direito para ser um parente redentor, capítulo 4, de 1 a 12. E aí você vai ter lá, o centro da narrativa está ali, Boaz concorda em ser um parente redentor. E aí termina com essa genealogia do governante, no caso, centralizado em Davi. Né? Bem interessante essa questão do livro de Ruth. Vamos lá, qual é o propósito do livro? O propósito do livro, a gente já disse logo no início, mas é bom ressaltar isso, é complementar o relato do livro de Juízes. Mostrar como, de fato, aquela maneira como os juízes viviam sem conhecer a Deus, eles, de fato, estavam causando um problema maior para as pessoas que temiam a Deus nesse contexto, ok? Ruth mostra um outro lado do período de Juízes, né? Um lado positivo, mais brilhante, piedoso da vida de Israel, em Israel. Né? Também o livro de Ruth também mostra a parte da linhagem familiar do maior rei que Israel já teve, que é Davi. O livro também tem algo a dizer sobre o ministério missionário que Israel deveria ter para com o mundo. Por quê? Ruth é uma moabita, ela recebeu bênçãos especiais ao acreditar no Deus de Noemi. Este livro nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus quer chamar, salvar, redimir, resgatar alguém, ele o faz sem haver nenhum outro critério, a não ser o critério da crença nele e na sua redenção,
através do seu Filho Jesus Cristo, né? O livro eleva o papel das mulheres piedosas no plano redentor geral de Deus. Então, você vê também que o Antigo Testamento ele sempre fala sobre o papel da mulher. O Antigo Testamento não mostra a mulher como sendo oprimida, como querem sugerir algumas ideologias contrárias à palavra do nosso Deus, né? Ok? Deixa eu voltar aqui, gente. Ok? Vamos ver aqui a comparação de Ruth e Esté. Então, uma outra personagem que você vai ter lá é Esté, né? A Ruth, deixa eu ver se eu adiantei demais, gente. A proposta, isso mesmo, é isso, pronto. Ruth e Esté. Ruth, o que acontece com Ruth? Um gentio que se casou com uma israelita. Então, um gentio que se casa com israelita. Esté, uma garota israelita que se casa com um gentio. Ruth fala da construção da casa de Israel. Esté fala da salvação do povo de Israel. A Ruth apresenta o seu descendente foi Davi, o rei de Israel. Esté casa com o rei da Pérsia. Ruth está vivendo no ambiente rural. Esté está vivendo num palácio real. Então esse paralelo aí nos ajuda a entender como as mulheres, no plano redentivo de Deus, é algo fundamental nesse processo. O objetivo do livro, veja, este livro, como eu já falei, né, ele destaca a genealogia do rei Davi, né, e mostra a reversão da maldição que havia sido lançada sobre o povo de Moabe. Né? É dito lá em Deuteronômio 23:3 o seguinte, que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração jamais entrará na Assembleia do Senhor. Veja, houve uma maldição de 10 gerações lançada sobre o povo de Moabe e sobre o povo de Amon durante os dias de Moisés por causa da inhospitalidade para com Israel. Vocês devem lembrar que quando Israel é tirado do cativeiro egípcio, ele tem que cortar o caminho para chegar até a terra de Canaã e pelo caminho da terra de Canaã, por onde eles tinham que passar pelas terras de Moabe. E ele pediu permissão para passar em Moabe, mas Moabe não permitiu. Moabe, ele se armou inclusive para trucidar Israel, se Israel tentasse, né, o povo de Israel tentasse passar pelas terras de Moabe, que era o caminho mais próximo que se tinha para chegar até Canaã. E aí Deus, através da sua ira, ele lança essa maldição contra o povo de Moabe. Muito bem. Não há registro de que um moabita ou um amonita tenha de fato sido aceito na Assembleia do Povo de Deus pelas próximas gerações, 10 gerações. Mas isso muda com quem? Com Ruth. Ela não apenas entra na Assembleia do Povo de Deus, mas também é incluída na própria linhagem real de Israel. Ela, inclusive, é mencionada na linhagem messiânica lá em Mateus 1. Você abre Mateus capítulo 1, você verá o nome de Ruth lá nomeado. Principais escrituras antecedentes dessa questão de Ruth e a relação que o livro tem sobre o problema que ela enfrenta, né? Diz assim o Levítico 22:25, verso 25, se um compatriota seu ficar tão pobre que tenha que vender parte de sua propriedade, então seu parente mais próximo deverá vir e comprar de volta o que seu parente vendeu. Agora Levítico 25, 47 e 49. Agora, se os recursos de um estranho ou de um peregrino com você se tornarem suficientes e um compatriota do seu se tornar tão pobre em relação a ele, a ponto de se vender a um estranho que esteja viajando com você, ou aos descendentes da família de um estranho, então ele terá o resgate logo após ter sido vendido. Se um de seus irmãos pode resgatá-lo, né, pode resgatá-lo, ou seu tio, ou o filho do seu tio pode resgatá-lo. Ou se um dos seus parentes de sangue de sua família também pode resgatá-lo. Ou se ele prosperar, ele poderá se redimir. Levítico 25, versos de 47 a 49. Um outro texto vai dizer o seguinte, Deuteronômio 25, 5 a 6. Quando irmãos moram juntos, um deles morre e não tem filho, a esposa do falecido não deve se casar fora da família com um homem estranho. O irmão de seu marido irá ter com ela
e tomá-la-á para si como esposa, e cumprirá o dever de irmão do marido para com ela. Será que o primogênito que ele gerar assumirá o nome de seu irmão falecido, para que seu nome não seja apagado de Israel. Deuteronômio 25, versos de 5 a 6. Um outro texto. Então ela disse, aqui um versículo-chave de Ruth, né? Então ela disse, eis que sua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses. Volta atrás de tua cunhada. Mas Ruth disse, não me peça para deixá-la ou deixar de segui-la, pois onde você for, eu irei. Onde você se hospedar, eu me hospedarei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versos 15 a 16. Aqui você tem um versículo-chave que aponta para todo o propósito do livro de Ruth. Toda a ideia que o livro de Ruth coloca para nós. Além disso, o versículo-chave vai dizer assim, além disso, adquiri Ruth, a Moabita, aqui é a fala de Boaz, né? A viúva de Malom, para ser minha esposa, a fim de levantar o nome do falecido em sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado de seus irmãos ou do falecido. Tribunal de seu local de nascimento, né? Vocês são testemunhas disto hoje. Ruth, capítulo 4, verso 10. O cenário agora para a história de Ruth. No capítulo 1, versículo 1, nós temos algumas informações importantes. Primeiro, somos informados que havia uma grande fome na terra. A fome provavelmente foi causada pelo pesado tributo exigido pelos reis controladores da região. E eles vão para onde? Veja, o versículo diz lá que houve um homem de Rataim, né? Desculpa, eu estou aqui, eu virei aqui a página aqui, pronto. Nos dias em que julgava os reis, os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe para uma mulher, com sua mulher e seus 2 filhos, ok? Então vamos lá. É interessante aqui, né? Belém, né? Belém. Essas duas palavras, Belém, Betlém, né? Betlém, né? Betlém. Essas duas palavras significam casa do pão. A palavra Belém significa casa do pão. A pequena cidade está localizada no esporão de uma cordilheira leste-oeste, né, de 6,4 quilômetros ao sul de Jerusalém. É cercada de 3 lados por terras agrícolas exuberantes e férteis. Então, é interessante como eles saem dessa terra, né? É um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Então ele sai da sua terra, onde seria a casa de pão, onde deveria ter pão, e não tinha pão, estava com fome, e ele vai para uma terra chamada Terra de Moabe. Veja, Moabe estava localizada ao leste do Mar Morto, sendo a sua fronteira norte com o rio Arnon e sua fronteira sul ao Val de Zerete, né? Moabe surge do Mar Morto, lá a aproximadamente 1.200 pés abaixo do nível do mar. A terra eleva-se até um grande planalto. Então você tem Moabe acima, e eles foram para essa terra aonde eles foram buscar refúgio para matar a sua fome, porque na casa de pão não tinha alimento. Chegamos agora ao capítulo 1, verso 2 de Ruth. Ele diz assim, este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Então, primeiro você tem o versículo 2, agora você tem a partida da terra, eles saem da terra e eles vão até a cidade de Moabe. Os versículos de 2 até o versículo 4 é o seguinte, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Elimeleque, o nome Elimeleque, significa meu Deus é rei. Elimelech, né? O Senhor é meu Deus, ou meu Deus é rei. E contrasta com o nome real de Abimeleque, meu pai é rei. É um contraste bem interessante. E mesmo assim, quando as coisas ficaram difíceis, esse homem partiu da terra herdada de seu rei
e foi procurar um lar em Moabe, ou seja, onde ele estava não tinha pão, ele vai em Moabe buscar pão, ele vai cuidar da família. Um outro detalhe importante é que após a morte de Elimeleque, seus dois filhos encontraram esposas entre os moabitas, algo que era proibido pela lei lá em Deuteronômio capítulo 7, versos de 1 a 2, de 1 a 3 e Deuteronômio 23, verso 3. Porém, o livro de Ruth não elogia e nem condena as ações de Elimeleque e de seus filhos. Então, o livro silencia sobre isso. O livro não faz nem menção ao texto de Deuteronômio. Ele nem elogia e nem desaprova, né? Porque a situação é caótica, ela é trágica, né? Um outro ponto interessante é que o livro de Ruth não elogia nem condena as ações de Elimeleque e seus filhos, mas o casamento com uma moabita não era estritamente proibido, mas severas restrições eram impostas aos filhos de tais uniões. Então, não eram proibidos eles casarem com uma moabita nesse sentido, mas havia sérias restrições ali. A questão não é se eles pecaram, a questão é o que Deus fez em meio àquela tragédia, né? O fato é, havia uma tragédia. Lá em Belém não tinha mais comida, não tinha mais alimento. Eles saem e vão para uma terra pagã. Nessa terra pagã eles constituem família para sobrecarregar, para suprir as necessidades da família. Chegamos aí ao capítulo 1, verso 5, né? Diz o texto ali, versículo 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada e seus dois filhos, desamparada de seus dois filhos e de seu marido, né? Então agora Noemi não é apenas uma mulher viúva, ela é uma mulher agora amargurada de alma porque não tem mais o marido e não tem mais os filhos. A causa da morte é desconhecida, o texto não menciona para nós. Noemi, nesse processo, ansiava voltar para sua casa em Belém. Noemi queria voltar para casa porque ouviu que havia comida lá agora. Capítulo 1, verso 6. Então se dispôs ela com as suas duas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa interessante, né? Ele sai da casa do pão, vai para Moabe, constitui uma família, acontece uma tragédia familiar e ela decide voltar para a sua terra, porque lá o Senhor lembrou-se do povo e deu pão, né? Pão, o alimento diário, né? Interessantíssimo isso aqui. E aí vamos lá, continuando aqui o texto, né? A nossa aula. É nos dito aqui também que Ruth e Orfa decidiram ir com Noemi. Ruth encorajou, né, as duas a voltarem para Moabe. Capítulo 1, versos 11 a 13, diz assim: Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda, né? Aqui é Noemi, tá? Noemi encorajou, errei ali, tá, gente? Noemi. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tenho ainda no ventre filhos para que vocês sejam maridos, tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse, eu tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque a vossa causa, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aqui você tem aqui o conselho aqui de Noemi. Deixa eu corrigir logo isso aqui para não ficar. Eu vou corrigir logo aqui, tá, gente? Noemi. Noemi encoraja as duas. As duas. Pronto. Vai. Então Noemi encorajou as duas a voltarem para Moabe, como nós lemos aqui. Só que Ruth, no versículo 14, veja o que diz o versículo 14, né? Ruth diz assim para nós.
Versículo 14. Então de novo choraram em voz alta e órfão com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, né? Ruth fica com ela e Orfa, né? Orfa, deixa eu corrigir de novo aqui, gente. Orfa. Orfa retorna para Moab, né? Isso é interessante. Agora Ruth fica com Noemi, né? E é interessante como a gente lê isso aqui. Ruth fica com Noemi, versículos 16 a 17 do texto. Diz assim para nós assim, ó. E disse, porém, Ruth, não inste para que eu te deixe, nem me obrigues a não te seguir. Porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Então vamos lá. Algumas coisas são interessantes aqui nessa fala de Ruth. As mulheres da igreja geralmente mencionam essa palavra e tal, mas essa palavra aqui, este é um julgamento solene, é um compromisso de lealdade. Não é apenas de boca, mas não é apenas para Noemi que Ruth está falando, mas também para o próprio Senhor que ela está falando. A fidelidade de Ruth a Noemi. Veja, um outro detalhe que se destaca no texto de Ruth é que Boaz era o dono do campo que Ruth estava respigando, ou seja, pegando espigas. Boaz nota Ruth e pergunta sobre ela no capítulo 2, verso 5. Depois perguntou Boaz ao seu servo encarregado dos segadores de quem é esta moça. O capataz do campo disse a Boaz quem ela era. Ela era uma moabita que voltou com Noemi. Versículo 6. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então, versículo 7 descreve uma qualidade, né, descrita, né, uma característica descrita de Ruth. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gravelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então ela é descrita como uma pessoa trabalhadora, né, no texto. Boaz sabe tudo sobre Ruth, como ela tem sido gentil, né, como ela tem sido gentil e leal a Noemi, versículos 11 e 12 do capítulo 2, né? Respondendo Boaz, disse, bem contaram tudo quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes o teu pai e tua mãe e a terra onde nascestes e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, que seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. Interessante, né? Então você tem aí essa fala de Boaz em direção a Ruth. Ruth, ela é uma mulher que vai sendo agora preparada para o casamento com o resgatador. Veja, Moás mostrou também sua bondade para com Ruth. Moás pode ter ouvido falar do retorno de Noemi. Boaz disse a Ruth para permanecer em seus campos e seus servos não a incomodariam. Capítulo 2, versos 8 e 9. Então Boaz disse a Ruth, né, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então aqui você tem aqui um detalhe interessante. Boaz pede para ela permanecer em seus campos, né, dizendo que assegurando que os servos não vão incomodar ela. Ele permitiu que ela bebesse da água que ele reservava aos trabalhadores e comesse também do pão deles. Versículo 14 daqui. A hora de comer, Boaz disse-lhe: achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores
e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Então, deu com abundância, deu com generosidade, deu com bondade. Né? Então, é maravilhoso esse texto. Esse texto é muito lindo mesmo. Né? E aí, aqui o texto continua dizendo, né? E ele permitiu que ela respingasse entre os feixes, versículos 15 a 17 do texto. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que a apanhe, e não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhava e foi quase uma efa de cevada. Então, muito milho, muito grão ela conseguiu colher. A bondade de Boaz resultou em Ruth colher grãos equivalentes a um homem em um só dia. Noemi percebe isso e pergunta a Ruth onde ela havia coletado. Ruth conta a ela sobre Boaz. Noemi diz a Ruth que ele é parente. A frase, ele é um dos nossos parentes mais próximos, como diz o versículo 20 do capítulo 2, olha, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, né? Seja ele do Senhor, que ainda não te deixou, não tem deixado a sua benevolência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, essa frase, ele é um dos nossos parentes mais próximos, então significa, ele é do nosso clã redentor. Ele é um parente que resgata, ele é um parente que salva. Esse é o conceito envolvido na palavra, né? Então, o que Noemi faz? Noemi ela passa a instruir a Ruth, né? Ela instrui a Ruth sobre os seus preparativos. Ela deve estar no seu melhor, né? No seu melhor dia, no seu melhor traje, como é colocado aqui, né? O capítulo 3, versos de 1 a 4, diz assim, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Apanha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe cobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Aqui, Noemi orienta a Ruth sobre o costume do resgate que Ruth não conhecia. Suas melhores roupas não seriam nada sofisticadas nesse conceito, né? Mas parece que eles conseguiriam, né, comprar um pouco de perfume, com a palavra ungir aqui tem a ver com essa ideia de ungir, né? Indica também que Noemi dá a Ruth alguns conselhos muito práticos e bem práticos mesmo. Diz assim, se lave, tome um banho, se vista das suas melhores roupas, né? Unja-te, né? Unte-se, né? Ou unja-se, use o melhor perfume que você tiver. Espere até que o trabalho esteja concluído e ele termine de comer e beber. Quando ele terminar de trabalhar, você vai lá e se aproxima. A ira, aqui é interessante. Depois que os feixes de grãos eram colhidos, eles eram colocados em grande pilha, depois batidos com pedras de espinho e espinhos para separar as cascas dos grãos da palha e sobre o qual cresciam, né? Em seguida, um garfo seria usado para jogar o grão no ar. O vento levaria embora a palha mais leve, enquanto o grão mais pesado cairia no chão. A debulha geralmente acontecia no final da tarde e à noite, quando podiam surgir um vento para separar o joio dos grãos. A ilha da Palestina foram encontradas em uma área aberta, nivelada em ar livre, que foi pisoteada para tornar o solo duro.
Então, essa ideia, a ideia da eira, funcionava para você poder colher melhor o trigo, os grãos, né? O que Ruth faz? Ruth, ela reivindica Boaz como parente. Na época da colheita, as pessoas acampavam. Como o dono da terra, Boaz, teria um lugar só para ele, e seus servos dormiam em outros lugares nas redondezas, a palavra suavemente significa silenciosamente no capítulo 3, verso 7. Olha só o que diz: havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou a ele de mansinho e se descobriu os pés e se deitou. Né? A ideia aqui é, de fato, silenciosamente, sem fazer barulho, né? Foi usado, né, nesse conceito aqui, essa palavra, ela foi usada por Davi quando ele roubou e cortou um pedaço do manto de Saul lá no capítulo 24, 1 Samuel, verso 4. Ruth espera que Boaz esteja dormindo, então ela vai até ele. Boaz acordou e perguntou quem ela era, né? Capítulo 3, versículo 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth pediu que ele estendesse a capa sobre ela. Esta é uma promessa simbólica de casamento, e isso pode ser comparado lá em Ezequiel 16, versículos de 8 a 14, o filho ou a filha abandonada de Ezequiel. É um costume bem conhecido no Oriente Próximo, que ainda hoje é praticado em algumas partes do mundo naquela região. A responsabilidade de Boaz como parente. Ele foi acusado, né, de resgatar propriedades da família que haviam sido perdidas ou que estavam prestes a ser perdidas pela venda. Ele foi obrigado a se casar com a viúva do parente próximo falecido para criar os filhos em nome do falecido. E as instruções de Noemi a Ruth para procurar Boaz estão de acordo com a propriedade social, pois a viúva poderia iniciar o processo relativo à obtenção do parente. No caso, Noemi é a viúva, e nesse processo ela lembra: olha, eu sou a viúva, mas Ruth foi casada com o meu filho, que é teu parente também. É uma coisa interessante, né? Então, Ruth reivindica Boaz como parente. Boaz diz a Ruth que há um outro parente mais próximo do que ele. Mas se ele não desempenhar o papel de parente, então ele o fará. Capítulo 3, versos de 12 até o versículo 13. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, e se te quiser resgatar, bem-estar. Se te resgatar, porém, não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Né? Até amanhã, ok? O que é que Boaz faz? Boaz dá a Ruth 6 medidas de grãos para levar até Noemi. Capítulo 3, versos 15 e 17, né? Disse mais: dai-me ao manto que tens sobre ti, seguram. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhes pôs as costas. Então entrou na cidade. Versículo 17. E ele disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu e disse: não voltes para tua sogra sem nada. Né? Aqui Boaz dá esses grãos, né? Noemi pergunta: quem é você? Né? Versículo 16: em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, né? No hebraico está dizendo: quem é você, né? Minha filha não está no hebraico, tá? Não é uma expressão. A minha filha, né? Filha minha não está no hebraico. Mas quem é você? É a pergunta que está lá. Pode ser que Ruth, né, perguntando se ela é esposa de Boaz ou ainda viúva de Malom. O Noemi está perguntando assim: olha, quem é você, né? E aqui, versículo 16: e chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? Ou seja, quem é você? Né? Ela está perguntando, né? Talvez ela pergunte: você ainda é? E se você agora é esposa de Boaz ou você ainda é a viúva de Malom? Essa pergunta é muito importante, né? Porque
ela precisa ser respondida, e é interessante que ela conta o que isso aconteceu. Ou seja, mostrou a dignidade de Boaz, né? O caráter de Boaz, o caráter de um verdadeiro resgatador, de respeitar aquela moça. Boaz resgata a herança. Boaz foi até o portão da cidade, lembre-se lá que não é no portão das cidades que se resolviam as coisas naquele período. Então Boaz foi até o portão da cidade para se encontrar com um parente, que era o parente mais próximo, O portão da cidade era um lugar onde as questões judiciais eram resolvidas pelos mais velhos e por aqueles que conquistaram o respeito do povo. O nome do parente mais próximo não é fornecido, não é revelado. Provavelmente porque era vergonhoso não cumprir o papel do parente redentor. O parente não era digno de ser nomeado nesse contexto se ele não fosse querer ser o resgatador. Então, Boaz resgata a herança que Boaz chama 10 anciões para testemunhar do resumo jurídico que ele estava prestes a apresentar. Anos mais tarde, 10 tornou-se o número de homens necessário para construir uma sinagoga. Então é a partir daí que você começa a ver a origem da sinagoga. Boaz disse ao parente de Noemi que desejava vender a terra. Né? Disse ao parente. O parente queria comprar o terreno. Boaz o lembrou de Ruth e da necessidade de se casar com ela. Então ele quer comprar o terreno, mas tem a sogra e tem a Ruth que ele precisa resgatar, né? Os parentes então se recusaram a resgatar a terra, porque não vou pegar a terra. Se eu pegar a terra, eu vou ter que levar a Noemi e vou ter que levar a Ruth. Né? Então ele tirou o sapato para mostrar renúncia ao seu direito de atuar como um parente redentor. Aqui é aquele costume que eu mencionei anteriormente, que era um costume comum em Israel ali naquele contexto. Então ele tira o sapato e diz assim, eu não quero ser o resgatador dessa porção, dessa herança e dessa família. Deixo para você, que é o parente agora mais próximo. Então Boaz conta aos anciões e às testemunhas que comprou tudo que pertencia a Elimeleque e seus filhos. Ele também adquiriu Ruth para ser sua esposa naquele processo de resgate de herança. A geração de Boaz e de Ruth também são apresentadas no livro. Né? A geração de Boaz, as gerações de Boaz e Ruth, as gerações de Boaz e Ruth são apresentadas aqui nesse contexto. Né? O parente redentor. Aqui, o termo hebraico Go'el, né? Parente resgatador, designa aquele que entrega, aquele que resgata, aquele que resgata a propriedade ou a pessoa. Então, a ideia é Jeová é o redentor de Israel, aquele que promete defendê-los e vindicá-los. Ele é o Pai libertador, como é descrito lá em Êxodo capítulo 20, verso 2. Existem numerosos apelos no Antigo Testamento a Deus como salvador dos fracos e necessitados. Salmos 8, 82, verso 4, Daniel 6, 27, Jeremias 20, verso 13. Então, essa linguagem resgatadora é uma linguagem bíblica veterotestamentária, mas também neotestamentária. Embora o termo parente resgatador seja usado apenas 7 vezes, né, no é vingador do sangue, seja usado 12 vezes, o verbo hebraico goel, né, do qual ambos os termos, o vingador do sangue e parente resgatador, são traduzidos, é usado mais de 100 vezes e traduzido por termos adicionais como redentor ou parente próximo. O termo hebraico designa um parente do sexo masculino que entrega o que resgata. Gênesis 48, verso 16 e Êxodo 6, verso 6. Então, uma mulher não era resgatadora, geralmente era um parente, era um homem. O resgate da propriedade, conforme Levítico 27, verso 9 a 25, ou o resgate da pessoa, Levítico 25, verso 47 a 55. A vingança do assassinato de um parente, como um carrasco inocente, né? Números 35, versos de 9 a 34, que é aquele caso do crime culposo e não doloso, recebe restituição do mal cometido a um parente que já faleceu, número 5, verso 8. A ênfase única da redenção, salvação, vindicação associada ao parente resgatador é o fato de que esta ação ela é realizada por um parente em nome de um parente próximo necessitado. Essa ideia é ilustrada claramente no livro de Ruth. Eu tenho um parente, como é Noemi, necessitado, mas eu tenho um outro parente também próximo que está também necessitado nesse processo aqui. Então, essa ideia do resgate de um parente próximo àquele que é necessitado está dentro desse processo da relação.
ok? Então agora o parente redentor dentro do Novo Testamento, encerrando a nossa aula de hoje. No Novo Testamento, Cristo é frequentemente considerado um exemplo de parente resgatador supremo, porque é o nosso irmão, como descreve Hebreus capítulo 2, verso 11. Ele também nos redime por causa da nossa grande necessidade, que só ele pode preencher. Ruth, capítulo 3, verso 9, vemos uma bela e comovente imagem da suplicante necessitada, incapaz de se resgatar, solicitando ao parente resgatador que a cubra com sua proteção, a redima e a torne sua esposa. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo nos comprou para si mesmo da maldição da nossa miséria e fez de nós a sua amada noiva e nos abençoou por todas as gerações. Ele é o verdadeiro parente resgatador de todos os que invocam o seu nome com fé. Que Deus possa abençoar você, que essa aula possa ter edificado sua vida e que Deus possa manifestar graça na sua vida como cristão, como pessoa que ama Jesus. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outra pessoa. Você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba mais material produzido em nosso canal. Você estuda nas nossas plataformas ou faz algum curso, Deus abençoe, que você seja edificado e prepara para a avaliação final desse conteúdo. Deus te abençoe, nos vemos na nossa próxima aula.